E aí, nação, beleza? Bem-vindo ao canal de notícia do Flamengo, o canal Fla Bolado. Você, Renato, um recadinho pra você. Errar é humano, mas persistir no erro é burrice. E você já passou mano. Já passou da burrice, entendeu? Já passou. Tem que aturar René. Aí agora você vem com o Vitor Gabriel. Senhor Renato Gaúcho, a tua leitura tá zero. Leitura de jogo zero. Substituições tua. Não muda jogo. Você quer substituir os jogadores 40 minutos do segundo tempo? René matando, Vitor Gabriel matando, já tirava no primeiro tempo, mano. Moleque dando canelada, moleque novo daquele, todo atrapalhado, pô. René errando passe, René não acerta nada, não faz um cruzamento, não faz nada. Fez um gol na sorte, pô. Você vai ficar bancando isso até quando, seu Renato? Você só tá aí, a gente só tá tendo um pouco de paciência porque o Flamengo tem um jogo decisivo agora contra o Atlético Paranaense. E se for eliminado, coisa que não queremos isso, para manter o senhor aí, para manter essa vida maravilhosa que você tem, de Barra da Tijuca, saláriozinho em dia, um baita time na mão, é melhor você afinar a sua viola, seu Renato Gaúcho. E parar com essa insistência, entendeu? De ficar bancando esse jogador que não dá mais. Vitor Gabriel, já tira. Não dá, você não dá, garoto. Puxa outro aí, o atacante aí. Senhor René, bonezinho, também não dá pra você não. Já tá na hora de botar o Ramon, mesmo o garoto novo. Eu tenho certeza que vai dar mais disposição. Tudo bem que não tem, na minha opinião, ele não tem muito recurso na questão, ele não faz um bom cruzamento, mas é esforçado, ele defende, ele apoia, ele dá opção, ele não se omite no jogo. O garoto não se omite. Só o senhor René que fica lá atrás, e a gente fica dando crédito a ele pelos títulos de 2019, porque depois que o Jorge Jesus saiu, jogou mais nada, tá? Não jogou mais nada, não vem jogando há muito tempo. Já tá 2 anos matando aí já o time do Flamengo. Já deu. Bota o moleque. Outra coisa, por que não bota o Noga? Cadê o Noga? Por que não dá oportunidade pro moleque? Garoto de jogador de seleção brasileira. Vamos ver quem na zaga de novo. Gustavo Henrique, Léo Pereira, quem é, Renato, que você vai colocar de novo? Deixa o moleque pra cima, ou então recua o Arão, então. Que foi a única coisa boa que o Rogério Ceni fez, foi descobrir que o Willian Arão pode ser um bom reserva pra jogar na zaga. Desses dois aí, eu prefiro o Willian Arão. Pra botar Gustavo Henrique, Léo Pereira, tira e bota o Arão. Recua o Andrés pra volante, junto com o Diego. Bota o seu Everton Ribeiro, dá uns cascudos no Everton Ribeiro, como é que é? Vou ligar pro Tite lá, vou te mostrar o futebolzinho, porque o Tite não é possível, o Tite não deve estar vendo você jogar não é possível. Fala assim, Tite, o futebolzinho que o seu Everton tá jogando. Vai chamar ele de novo? Que não é possível. Aí, contra o Atlético Paranaense, no meio campo, trazia o Willian Arão pra zaga, colocaria, tá escutando, senhor Renato? Tomara que isso aí chegue em você. Colocaria o Diego como primeiro, Andrés como segundo. Daria oportunidade pro Vitinho, tá? Na meia armação com o Everton Ribeiro. Meu meio campo estaria montado com esses daí. Mateuzinho, Isla nem pensar. Mateuzinho e Ramon no lado. Mateuzinho direita, Ramon na esquerda. E aí a gente vamos voltar com o Pedro aí e o Michael, tá? Esse aí é o time contra o Atlético Paranaense. Tá escutando, senhor Renato? Porque se você perder, provavelmente você vai ser mandado embora, porque a torcida vai botar uma pressão danada pra você, vazar. Não é só do Flamengo, não, é vazar do Rio. Porque onde você for lá jogar teu futebolzinho lá de praia lá, você vai ser lembrado pela torcida do Flamengo. E o pessoal vai te cobrar na rua. Com essa moleza aí que você tá tendo aí, mano. Vamos ser mais enérgicos, botar o moleque pra correr. Porque isso aqui é Flamengo, não é bagunça não, pô. Respeitar, pô. Isso não é Grêmio nem Fluminense, não. Vou deixar vocês agora aí com os melhores momentos aí da coletiva aí, com a parte. Eu não vou botar tudo não, é 1 hora de coletiva. Vai ficar uns 18, 20 minutos aí pra você da coletiva aí do Renato. E vamos ver o que ele tem pra falar aí. Bota o vídeo aí, Pitbull. Renato Gaúcho, primeira pergunta do Caê Mota do GE. Renato, boa noite. O Flamengo vem de uma sequência de atuações muito ruins. Jogos contra o Cuiabá, Atlético Fluminense e mesmo o Bragantino e Fortaleza indicaram um time com pouca capacidade de transformar posse de bola em criatividade e organização diante de dificuldades. Com pouco mais de 100 dias de trabalho, o futebol do Flamengo te deixa satisfeito? Bastante. Bastante satisfeito pelos problemas que a gente vem tendo. Com desfalques de jogadores na seleção, com jogadores no departamento médico. E mesmo assim o Flamengo em 3 competições, ele está na final da Libertadores
Quarta-feira a gente tem mais 90 minutos que a gente tem chance de colocar o clube em mais uma final. Sabemos que o jogo vai ser difícil também quarta-feira, mas é uma chance que nós temos. E estamos brigando pelo brasileiro. O brasileiro fica, digamos assim, cada vez mais difícil, mas qual é o clube que disputa 3 competições e ganha as 3 competições? Então, no momento que você fala, se o Flamengo precisa melhorar, sim, o Flamengo, lógico, sempre precisa melhorar. Mesmo ganhando jogos, sempre tem alguma coisa para corrigir. Só que aqui ninguém leva em consideração todos os problemas que a gente vem tendo. Então, somente nós do futebol, que trabalhamos aqui dentro, a gente sabe o que a gente está passando. E mais, a cada 3 dias, o Flamengo tem obrigação de ganhar para sobreviver nas competições. Mas isso ninguém quer saber. As pessoas querem que o Flamengo ganhe todos os jogos. Não tem um time no mundo que vai ganhar todos os jogos. Não tem um time no mundo, digamos, que dispute 3 competições ao mesmo tempo. Não digo que é impossível, mas é muito, muito difícil você ganhar as 3 competições. Então tem horas que eu costumo falar sempre, por onde eu passo, onde eu trabalho, que quem muito quer, nada tem. Então, no momento que eu chego aqui, o Flamengo estava em 3 competições. Estamos no final de uma Libertadores. Temos uma chance de irmos à final de uma Copa do Brasil na próxima quarta-feira. E estamos aí cada vez mais longe, acredito, do Campeonato Brasileiro, mas ainda estamos vivos. Então, de 3 competições, se alguém está se queixando que está ruim, a pergunta que eu faço é o seguinte: e os outros clubes que estão disputando somente o Campeonato Brasileiro? Então é lógico que satisfeito estou pelo que o grupo vem fazendo. Agora, poderíamos estar melhor no Brasileiro? Sim, poderíamos estar melhor no Brasileiro. Agora, se as pessoas começarem a pensar um pouquinho em todos os problemas que a gente está vivendo aqui no dia a dia, tenho certeza que algum discurso vai ser diferente. Porque os jogadores são humanos. E a cada 3 dias é uma guerra. É uma final para o Flamengo. É uma final para poder sobreviver. Enquanto a gente se mata a cada 3 dias, os adversários, a maioria deles, esperam a semana toda. O Flamengo tem sempre desgaste, o Flamengo tem jogadores suspensos, o Flamengo tem jogadores no departamento médico, mas ninguém quer saber. Faz parte do trabalho, principalmente de quem é treinador do Flamengo. Sidão Marinho, Litoral News, Cabo Frio. Renato, com o elenco que você possui, os desfalques são desculpa para o resultado ruim? Desculpa é uma palavra que você disputa, eu acabei de falar, a cada 3 dias uma final. Você nem tem tempo para treinar direito. Nem tem tempo para treinar direito. O entrosamento de uma equipe, quando ela é totalmente diferente, no momento que muda 1 ou 2 jogadores é uma coisa. No momento que você tem que mudar 4, 5, 6, 7 jogadores, as coisas dificultam bastante. E é o que tem acontecido. Mas é o que eu falo, não adianta a gente ficar aqui falando. A gente tem que continuar trabalhando, até porque eu já falei com o meu grupo agora, não tenho queixa nenhuma do meu grupo. A gente tem procurado fazer tudo da melhor maneira possível, no dia a dia, sempre buscando os resultados. Por isso que eu falei, 3 competições, digamos que impossível, falo, é uma palavra muito, muito difícil, mas é quase que impossível você ganhar as 3 competições. Você tem grande chance de disputar e ganhar 3 competições no momento que mudarem o calendário, no momento que você jogar a cada 7 dias, uma vez por semana. Aí as chances são grandes de você ganhar 3 competições. Agora, dessa forma, dessa maneira, só que as pessoas, aquilo que eu falo, as pessoas é mais fácil criticar, apontar, ver erros. Erros a gente tem, sem dúvida alguma. Agora, achar que está tudo errado, então quando ganha está tudo certo, todo mundo é bom. Então, quer dizer, perdeu é ruim, ganhou é bom. Aqui no Brasil, infelizmente, é assim. Eu já estou vacinado quanto a isso. Eu acho que o mais importante de tudo é a minha consciência, juntamente com o meu grupo, juntamente com as pessoas que trabalham aqui no Flamengo, e o que a gente tem feito no dia a dia, sempre em busca dos resultados que são os melhores para o clube. Marcos Vinícius Filho, canal Paparazzo Rubro Negro. Boa noite, Renato. O Flamengo perdeu o jogo com muitos erros individuais, mas o time, mais uma vez, não conseguiu quebrar a retranca do adversário e, mais uma vez, pecou na criação. O que mudou no Flamengo, que goleava todos e envolvia os adversários, para esse de hoje, que aceita a imposição dos outros times? Após o jogo contra o Bragantino, você disse que tinha um problema para resolver na ausência do Arrascaeta com relação à criação. Problema esse que só cresce a cada jogo. Como resolver? São características diferentes. As pessoas têm que entender também que, por exemplo, quando o Arrascaeta não joga,
A gente praticamente precisa improvisar um jogador aí. E quem está jogando improvisado é o André. Então o André, ele é volante. É um jogador que tem nos ajudado aí, sim, tem. Mas não tem as mesmas características do Arrascaeta. Então as pessoas acham que é assim, da noite para o dia, vai lá, improvisa e o jogador vai dar conta do recado. O jogador, dentro de suas características, dentro de suas possibilidades, ele vai ajudar. Mas não é o mesmo talento, por exemplo, do Arrascaeta. O Arrascaeta faz falta no Flamengo, ele faz falta na seleção uruguaia, ele faz falta em qualquer time. Ele é um jogador diferenciado. Mas a gente não está tendo somente os desfalques do Arrascaeta. Mas isso não é uma desculpa. O problema é que se você jogar uma vez por semana, você tem tempo para treinar a equipe. Mesmo ela com bastante desfalques. O problema é que a cada 3 dias você tem que entrar em campo, fora as viagens. Você mal tem tempo, pelo menos eu mal tenho tempo de fazer na véspera do jogo um trabalho tático de 40, 50 minutos com o meu grupo, mesmo com uma equipe totalmente diferente. Como é que você vai ter o entrosamento? A gente joga igual contra todas as equipes. As equipes hoje em dia jogam contra o Flamengo com 10 jogadores em frente à área. Infelizmente hoje nós não estivemos uma tarde muito feliz, mas lá atrás teve uma pergunta sobre que o Flamengo jogou bem contra o Fortaleza, contra o Bragantino, contra o Atlético. Eu discordo totalmente. Tem os adversários também tropeçam, nós tropeçamos, mas também nós temos todos os nossos problemas. Mas é o que falei, a gente continua vivos, digamos assim, no Campeonato Brasileiro. Estamos no final da Libertadores e quarta-feira a gente pode colocar o clube em mais uma final. Quer dizer, de 3, nós estamos indo bem. Poderíamos ir melhor? Sim. Sim. Se no jogo da seleção parasse os clubes não jogassem, a gente teria tempo para trazer de volta os jogadores que estão na seleção, que não são poucos. Poderíamos ter tempo para recuperar nossos jogadores. E a cada jogo a gente vai tendo mais problemas e menos opções. Só que não adianta ficar falando isso toda hora, né? As pessoas não querem saber. As pessoas querem que o Flamengo ganhe. Eu também quero, meu grupo também quer. Mas nem sempre é possível. Letícia Marques, coluna do Fla. Boa noite, Renato. O Flamengo vem com diversos desfalques, o que certamente impacta na hora de escalar. Sabendo da dificuldade para manter o padrão de jogo, por que você mantém a mesma formação, mesmo sem as principais peças? Não é possível o Flamengo encontrar uma nova forma de jogar em meio aos desfalques? Não, quanto você já tem o problema, nós temos já o problema do entrosamento. Se você quer mudar a parte tática ainda com jogadores totalmente diferentes, aí você vai ter 2 problemas. A falta de entrosamento e, de repente, os jogadores não sabem exatamente o que deve ser feito dentro do campo. Nós temos nosso padrão de jogo, é da maneira que a gente gosta de jogar, é da maneira que os jogadores gostam de jogar. A gente treina todo mundo nesse sentido aí, para que no momento que entra em campo ele saiba exatamente o que deve ser feito. Só que, infelizmente, o jogador nem todos os jogos está no seu dia. Agora, ele sabe exatamente o que deve ser feito dentro do campo. Então, não adianta você ficar, no momento que você não consegue os resultados que te interessam, mudar toda hora. Você até pode mudar uma parte tática quando não está dando certo, no momento que você tem aquela equipe que vem jogando mais seguido. Agora, com tantos jogadores diferentes, fica muito difícil. Marcos Coelho, Rádio Tupi. Até que ponto o resultado de hoje afeta o ambiente interno e externo para o jogo de quarta-feira? Não, a gente sabe que a gente precisa melhorar, a gente precisa continuar dando sequência no nosso trabalho. Quem está aqui dentro do Flamengo sabe o quanto a gente tem trabalhado para buscar os melhores resultados. Eu respeito a opinião digamos assim, de 95% das pessoas da imprensa. Agora, não adianta as pessoas tentarem fazer o tumulto ao nosso ambiente. O nosso ambiente ele é muito bom. Não adianta as pessoas torcerem contra, buscarem crise onde não há, mas não há mesmo. Aqui no Flamengo, infelizmente, você perde 1, 2, 3 jogos, empata, parece que está tudo errado. Se for assim, a cada 2 meses tem um treinador no Flamengo. A cada 2, 3 meses precisa um elenco no Flamengo. Então, eu vejo os outros clubes disputando apenas uma competição, mal, com muitos problemas no departamento médico também, mas ninguém fala quais desses clubes aí. Mas é Flamengo, né? Flamengo dá notícia, Flamengo dá Ibope. Eu acho que o mais importante de tudo é que nós estamos de consciência tranquila. O torcedor pode ficar tranquilo que a gente trabalha sempre para buscar os melhores resultados. Eu, se fosse torcedor, também, de repente, estaria um pouco insatisfeito. Mas o torcedor, que é torcedor mesmo, ele tem que entender que nós estamos em 3 competições. E a cada 3 dias nós temos uma decisão. E nós não vamos ganhar todas as partidas. Nós não vamos ganhar todas as competições. Porque o torcedor do Flamengo
tem que colocar na cabeça é o Flamengo, com todos esses problemas, está numa final de Libertadores. Quarta-feira a gente precisa muito do apoio do nosso torcedor aqui diante do Atlético Paranaense para a gente poder carimbar mais uma final para o clube. E o brasileiro a gente vê o que acontece. A gente queria e quer ganhar o brasileiro. Mas é o que eu falei, você não consegue disputar 3 competições a cada 3 dias. É quase que impossível. É quase que impossível. Só que tem gente que prefere falar que tem crise e não tem crise. E não tem crise. E quarta-feira, se Deus quiser, com a ajuda do nosso torcedor, a gente vai carimbar mais uma ida para uma final de uma competição. Cristiane Mussi, ESPN. Renato, a gente sabe que nem sempre um time que joga com tanta frequência vai vencer todos. O que observamos nos últimos jogos pelo Brasileiro é a dificuldade do Flamengo em reagir e ser criativo. Qual sua avaliação da postura do time hoje que não conseguiu ser ofensivo num gramado que já conhece? A Arrascaeta é a única solução para isso? Não, mas o Flamengo não tem só a Arrascaeta. É lógico que ele faz falta. Nós temos vários jogadores importantes que não estão jogando. E é aquilo que eu falo, a cada jogo a gente sempre muda alguns jogadores, justamente porque eles estão entregues ao departamento médico, estão suspensos, então não tem tempo para treinar. É aqueles 40, 50 minutos que eu falo na véspera do jogo. E a gente vai para o campo e todo mundo quer fazer uma final contra o Flamengo. Essa que é a realidade. Então, os jogadores do adversário, a maior parte das equipes, eles estão sempre descansando, esperando o Flamengo. Sempre esperando, sempre descansando, enquanto o Flamengo, a cada 3 dias, tem que viajar, tem que concentrar, tem que jogar, tem que conseguir a vitória para permanecer vivo na competição. E isso não é nada fácil. Não é nada fácil, além de todos os problemas que a gente tem. Mas eu volto a repetir, as pessoas não querem saber dos nossos problemas, as pessoas só querem ganhar. Muita gente fala, quando eu tiro um ou outro jogador, fala que eu estou poupando. Eu volto a repetir, eu não poupei nenhum jogador até hoje. A única vez que eu poupei foi contra o ABC pela Copa do Brasil. Depois nós temos ganho aqui no Maracanã de 6-0. Hoje, para os cornetinhos ali fora, que gostam de tumultuar aqui dentro, hoje a gente está pagando pelo Bruno Henrique, porque nós colocamos o Bruno Henrique quando ele deveria ter sido poupado. Ele vinha se queixando muito do adutor dele, e nós colocamos ele para jogar, justamente para mostrar que nós não estávamos poupando, e estourou, machucou. O Pedro estava com dores muito fortes no joelho, levamos ele para jogar contra o Atlético Paranaense. A gente sabia da necessidade, que a gente precisa muito do Pedro também, mas nós estávamos correndo um risco de colocar o Pedro em campo. O Pedro jogou 15, 20 minutos, agravou a lesão dele. Então amanhã depois as pessoas vão achar que a gente está poupando jogadores. Nós estamos perdendo jogadores justamente para colocá-los em campo. Mas as pessoas não querem saber disso. Por isso que eu falo às vezes, o jornalista, ele não tem as informações que a gente tem aqui dentro. E a gente não tem que ficar toda hora dando explicações para o jornalista sobre A, B ou C. Muita coisa a gente guarda aqui para a gente. Mas eu deixo bem claro essas situações justamente porque tem gente que gosta de falar que a gente está poupando jogadores. E por não estarmos poupando jogadores, nós estamos perdendo nossos jogadores. É o caso desses 2 jogadores que são importantíssimos, sem se falar no Arrascaeta também, que ele deveria ter descansado, e nós colocamos ele em campo. Então eu pergunto, aonde nós estamos poupando jogadores? Será que as pessoas conseguem entender isso? Que a gente está se desdobrando para colocar os jogadores em campo, enquanto tem um ou outro que gosta de falar que nós estamos poupando os jogadores. Então é por isso que eu falo, minha consciência aqui, juntamente com a diretoria, o presidente e o meu grupo, nós estamos muito tranquilos, porque a gente sabe o trabalho que a gente vem tendo diariamente e a gente está sempre buscando o que é melhor para o clube. Nem sempre a gente vai conseguir as vitórias, mas eu espero que as pessoas também tenham um pouco de paciência ali fora e entendam os problemas que o Flamengo está vivendo. Se as pessoas não entenderem, acharem que a gente está poupando os jogadores, os exemplos estão aí que eu acabei de citar. Mauro Santana, canal do Mauro Santana. A torcida do Flamengo mostrou toda a sua insatisfação com a atuação do time, e em especial o lateral René, mesmo após o gol. Nem mesmo o treinador foi poupado. Até que ponto tem razão o torcedor na partida de hoje? Mas o torcedor é paixão, o torcedor quer ganhar, é por isso que eu tenho explicado aqui, o torcedor tem que entender, ele tem que acreditar naquilo que a gente fala para o torcedor, que é a realidade, o que acontece aqui dentro.
Então, a gente tem vários problemas. Departamento médico, a gente tem vários problemas de jogadores suspensos e a gente tem que colocar 11 jogadores em campo. E o entrosamento não é o ideal. Jamais você vai jogar a cada 3 dias e você vai ter aquele entrosamento muito bom, que é uma equipe quando joga seguida tem. Então o torcedor quando não ganha, ele é assim, ele é paixão, ele quer ganhar, principalmente um clássico. Principalmente um clássico. O que o torcedor quer, nós também queremos. Mas infelizmente nem sempre os resultados vêm, nem sempre os jogadores que entram em campo vão jogar bem. Às vezes tem um ou outro jogador que vai jogar baixo e isso dificulta sempre o trabalho de todo mundo. E, infelizmente foi o que aconteceu hoje à tarde. Repórter David Sharp, veículo Rádio Grande Rio. Renato, sabemos das dificuldades do desgaste físico, mas o Andrea já não vinha bem atuando mais adiantado. Não seria mais fácil ter começado com ele na posição original e o Vitinho mais adiantado? Não, eu não posso agradar todo mundo. Eu tenho tentado, já coloquei o Vitinho ali, já coloquei o Lázaro ali, já em determinados momentos já coloquei o Everton ali. Coloquei o André também, na maioria das vezes ali. O André fez uma partida muito boa, se não me engano foi diante do Juventude, todo mundo gostou. Aí eu tiro o André dali e as pessoas iriam me questionar, por que tiram o André se o André vinha tão bem ali? É aquilo que eu falo, a gente tem o Arrascaeta que joga naquela posição. Então qualquer jogador que eu colocar ali, eles vão querer que faça exatamente o que o Arrascaeta faz. E as características são diferentes. Eu busco o melhor para todo mundo, eu busco o melhor pro meu time sempre. Mas nem sempre a gente vai conseguir o nosso objetivo. Guilherme Rádio Bangu. Renato, boa noite. Você ainda acredita na conquista do título brasileiro? Enquanto houver chance, a gente vai ter que ir brigando. Mas o nosso maior problema é a cada 3 dias uma final. Esse que é o problema. Você vê que qualquer competição que o Flamengo entra, o Flamengo todo mundo acha que tem. Não que nós não tenhamos a obrigação de ganhar, mas a gente tenta buscar da melhor maneira possível. Mas não adianta ficar aqui dando sempre a mesma resposta. É quase que impossível você disputar 3 competições e você ganhar as 3 no calendário do futebol brasileiro. É muito difícil e muitas vezes daqui a pouco tem convocação para a seleção de novo. E aí como é que faz? Não, o campeonato não vai parar. Temos jogadores entregues ao departamento médico. O campeonato não vai parar. E a gente tem que ir com o que a gente tem. Às vezes a gente tem que buscar garotos lá da base para poder completar o banco. Mas as pessoas não querem saber, as pessoas querem que o Flamengo ganhe todos os jogos. Eu também gostaria de ganhar todos os jogos, como torcedor. Agora, nessas horas, a gente tem que ter cabeça fria. Pensar com a cabeça calma, muita calma nessa hora, porque a gente, de repente, está se distanciando de um título que é do brasileiro, mas o Flamengo está numa final de uma Libertadores, gente. E não é pouca coisa, não. Não é pouca coisa, não. E o Flamengo, quarta-feira, tem 90 minutos para carimbar uma ida para mais uma final de uma competição importante que é a Copa do Brasil. É difícil? Sim, é difícil, mas o Flamengo tem essa oportunidade. O Flamengo vai jogar adiante de sua torcida. O que o torcedor tem que fazer quarta-feira é vir ao Maracanã para nos incentivar, gritar o tempo todo. Tiver que vaiar, tiver que xingar depois, se a gente não conseguir o nosso objetivo, tudo bem, eu entendo. Mas o torcedor tem que apoiar a equipe durante os 90 minutos, porque o objetivo do torcedor é o objetivo do time. É buscar uma vaga para a final da Copa do Brasil também. Então vamos jogar juntos. Nessas horas aqui não adianta a gente ficar discutindo, apelando, brigando, até porque eu volto a repetir, eu entendo o torcedor. O torcedor está triste, o torcedor está bravo numa hora dessa, porque nós perdemos um clássico. Eu entendo mesmo. Agora, o torcedor também tem que entender, eu volto a repetir, que nós não vamos ganhar todas. O torcedor tem que vir quarta-feira e fazer a parte dele, como sempre fez, incentivar a equipe. E juntos, juntando as nossas forças, aí sim a gente tem grande chance para irmos a mais uma final de uma competição brasileira. Última pergunta, Luciana Zogaib, Rádio Ferge. Renato, boa noite. O atleta Vitor Gabriel não fez boas atuações nos últimos 2 jogos e hoje começou o titular. Novamente não se apresentou bem. Por que a opção de mantê-lo em campo? Porque é o único jogador da posição. É para você ver. Então as pessoas têm que entender os nossos problemas. Aí para tirar ele é o único homem de área. Pelo menos ele estava brigando, não é que ele fez uma má partida, ele não esteve tão bem assim quanto a gente esperava, mas é um jogador que é a 3ª partida que ele joga comigo, depois de 3 vezes que eu estou aqui no Flamengo. Então falta ritmo para o jogador, porque antes sempre estava o Gabriel, tinha o Pedro,
Então, desta vez, optamos por ele. Por quê? Porque é o jogador de área, ele tinha que brigar. Nós temos jogadores que são versáteis, se movimentam bastante dentro do campo. Nós precisávamos uns que seguravam os zagueiros ali. E colocamos ele. Ele é um jogador que veio da base, é um jogador que tem treinado bem e procurou nos ajudar hoje durante os 90 minutos. Então, se eu tiro ou não começo com ele improviso, por que eu vou improvisar se eu tenho o jogador da posição? Mas de repente as pessoas, ele não foi tão bem, mas é melhor o jogador da posição que brigou, e olha que ele teve alguns lances, tudo bem, não foi tão bem, outros lances ele foi bem, entendeu? Mas é o jogador da posição. Eu tinha outra opção, colocar o Vitinho aí, o Vitinho não é da posição. O Vitinho não é da posição, os jogadores, os dois zagueiros do Fluminense iam jogar muito tranquilos. Então as pessoas sabem, é muito fácil falar por que não tirou, por que colocou. Se ele faz aquele gol no primeiro tempo, que quase fez o gol, eu hoje seria herói. Então só vem em questão de minutos, o cara é herói ou ele é bandido. Não pode ser assim. Eu sou treinador, eu sou pago para dar moral, para passar confiança para o meu grupo, entendeu? Eu evito sempre procurar colocar um jogador fora da posição, ficar improvisando. Então hoje ele foi o jogador da posição que eu achei que pelo esquema ele ia se dar melhor. Entendeu? Porque não é fácil também jogar contra uma equipe como o Fluminense, um monte de garotos, que eles têm a maneira deles de jogar e se fecham, buscam o contra-ataque. E infelizmente nós tivemos falhas nos gols deles e pagamos por isso. Obrigada, Renato. Boa noite. Lógico que uma derrota dessa dificulta bastante. A gente não vai abaixar a cabeça, temos que melhorar muito. Tem jogos importantes pela frente, a gente tem que subir o nosso nível novamente. Todo mundo, e juntos a gente vai sair dessas derrotas e desse jogo que não é o nosso. O time jogou mal hoje, é justa, a vaia da torcida, a derrota também é justa. Depois que perde, é lógico que a torcida não gosta, nós não gostamos. A gente sabe que temos que melhorar, o nosso jogo coletivo e o individual também. Tem que tomar cuidado, né? Depois de uma derrota, cabeça quente, mas a gente tem que refletir bastante para melhorar, para vir coisas boas pela frente. Obrigado. E isso é tudo, vou ficando por aqui, peço para que se inscreva no canal, deixa o like e compartilha, beleza? Isso aqui, ó, é Flamengo.